Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é inequação exponencial. Vamos nessa? Bom, o que é uma inequação exponencial? Uma inequação exponencial é qualquer inequação que envolve o quê? Uma incógnita no expoente, ok? Então, por exemplo, 3 elevado a x menor que 27, meio elevado a x maior ou igual a 8, raiz quadrada de 2 elevado a x menor ou igual a 1 sobre 16, 16 elevado a x mais 1 maior que 32. E como que a gente resolve? A gente resolve praticamente igual a gente resolve uma equação exponencial. Mas como que a gente faz? A gente iguala a mesma base, utilizando as propriedades de potência, ok? Só que aí a gente vai usar o seguinte resultado. Se a base for maior do que 1, a gente tem que lembrar que a função exponencial é crescente, e aí vale o quê? Aí vale que se o a elevado a x1 é menor do que a elevado a x2, isso daqui só acontece se o x1 for menor do que x2. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que o sentido da desigualdade se mantém. Ou seja, se você eliminar as bases aqui, os expoentes vão ter que manter a mesma desigualdade, ok? Agora, se o a, ou seja, se a base estiver entre 0 e 1, a gente tem o quê? A gente tem uma função exponencial decrescente. E aí a nossa propriedade fala que a elevado a x1 menor que a elevado a x2, isso só acontece se x1 for maior que x2. Ou seja, inverte a desigualdade. Então a gente põe na mesma base, ok? E aí, se for o a maior que 1, a gente mantém a mesma desigualdade para os expoentes. Se o a estiver entre 0 e 1, a gente inverte o sinal da desigualdade para os expoentes, ok? Vamos ver os exemplos. Aqui, ó, 3 elevado a x menor que 27. Então aqui, ó, vou colocar os dois na mesma base. O 27 a gente sabe que é 3 elevado ao cubo, né? Bom, como 3 é um número maior do que 1, então quer dizer que a nossa função ela é crescente. Se ela é crescente, a gente tem o que então? A gente vai manter a desigualdade para os expoentes. Então quer dizer que o x tem que ser menor do que 3. Bom, chegamos na solução. X menor do que 3 quer dizer o quê? Que a nossa solução é de menos infinito a 3, ok? Agora, meio elevado a x maior ou igual a 8. Essa daqui nós vamos fazer de duas formas. Primeiro, eu vou igualar o 8 na base meio. E depois eu vou fazer o contrário. Eu vou levar os 2 para a base 2. Será que vai dar o mesmo resultado? Ou será que vai ter problema? Não, tem que dar o mesmo resultado. Nós estamos resolvendo uma inequação, ok? Então vamos ver que realmente vai dar o mesmo resultado, certo? Então aqui, ó, o meio elevado a x vou deixar como meio. E o 8 a gente sabe que é 2 elevado a 3. Ok? Agora eu quero colocar os dois na base meio. Como que eu vou colocar os dois na base meio? O 2, o inverso do 2 é o meio. Então é como se eu fizesse o inverso do 2. Só que se eu fizer o inverso do 2, acontece o quê? Eu inverto o sinal do expoente. Então fica o quê? Meio elevado a menos 3. Daqui é uma das questões uma das propriedades de potência, ok? Bom, agora a base está entre 0 e 1. Como a base está entre 0 e 1, a hora que eu for olhar os expoentes, tem que inverter a desigualdade. Então fica x menor ou igual a menos 3. E então a nossa solução é o quê? De menos infinito a menos 3, inclusive o menos 3, ok? Agora, que nem eu comentei, vamos colocar tudo na base 2. O meio a gente sabe que é 2 elevado a menos 1. Então fica 2 elevado a menos 1 elevado a x. O 8 a gente sabe que é 2 elevado a 3. Bom, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então fica 2 elevado a menos x maior ou igual a 2 elevado a 3. Aqui, agora a base é maior do que 1. Como a base é maior do que 1, mantém a desigualdade. Então fica menos x maior ou igual a 3. Multiplicando por menos 1, vai acontecer o quê? Vai ficar x, vai ficar menos 3 e a gente inverte a desigualdade. Então fica x menor ou igual a menos 3. Então a solução vai de menos infinito a menos 3. Ó, chegamos no mesmo resultado, ok? Mais um exemplo. Raiz quadrada de 2 elevado a x menor ou igual a 1 sobre 16. Bom, vou colocar tudo na base 2. O raiz quadrada de 2, a gente sabe que é 2 elevado a meio, né? Lembra, o que está no sol vai na sombra, o que está na sombra vai para o sol. Propriedade de potência. Então a gente tem 2 elevado a meio elevado a x. E 1 sobre 16, o 16 a gente pode falar que é o quê? 2 elevado a 4. Então fica 1 sobre 2 elevado a 4. Aqui, usando a propriedade do expoente negativo, né? 1 sobre 2 elevado a 4, a gente sabe que é o quê? 2 elevado a menos 4. E aqui, potência de potência, a gente sabe que pode multiplicar os expoentes.
Então a gente tem 2 elevado a x sobre 2 menor ou igual a 2 elevado a menos 4. Bom, agora a base está maior do que 1, então a gente mantém a desigualdade. Então fica x sobre 2 menor ou igual a menos 4. Passando o 2 multiplicando, então o x é menor ou igual a menos 8. Então a gente tem a solução de menos infinito a menos 8. Mais um exemplo. Aqui, ó, 16 elevado a x mais 1 maior que 32. De novo, vou colocar tudo na base 2. Então 16 a gente sabe que é o quê? 2 elevado a quarta. Então fica 2 elevado a quarta elevado a x mais 1. O 32 fatorando dá 2 elevado a 5. Bom, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então dá 2 elevado a 4x mais 4. E aqui mantém o 2 a quinta. Bom, o 2, como é maior que 1, o que? Mantém a desigualdade, né? Então fica 4x mais 4 maior que 5. Passando 4 para o outro lado, fica menos 4. 5 menos 4 dá 1. E 4x maior que 1, então nós temos que o x é maior que 1 quarto. Então a nossa solução vai o quê? De 1 quarto a mais infinito. Ok? Então esse daí é o jeito de a gente resolver o quê? Inequação exponencial. Vamos para um probleminha que envolve isso. Aqui, ó. A lei n de t igual a a vezes 2 elevado a bt representa o crescimento do número de pessoas infectadas por uma gripe em uma certa metrópole em que n de t é o número de pessoas infectadas t dias após a realização desse estudo. E a e b são constantes reais. Sabendo que no dia em que se iniciou o estudo já havia 3.000 pessoas infectadas e que, após 2 dias, esse número já era de 24.000 pessoas, determine os valores das constantes A e B, o número de pessoas infectadas pela gripe após 16 horas do início dos estudos, o número mínimo de dias necessários para que o número de infectados ultrapasse 3 milhões. Use a aproximação 2 elevado a 10, que é aproximadamente 10 elevado a 3. Bom, nesse probleminha, pessoal, vocês vão ver que vai envolver tudo que a gente estudou de exponencial até agora. Vai envolver função exponencial, vai envolver equação exponencial e está envolvendo inequação exponencial, ok? Então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta ele fala o quê? Que os valores das constantes, ele quer saber os valores das constantes A e B. Bom, o que ele te deu de informação? Ele te deu de informação que no dia em que se iniciou o estudo tinha 3.000 pessoas infectadas. E após 2 dias, esse número já era de 24.000 pessoas. Então o que ele te informou aqui? Ele te informou exatamente que quando t é 0, o valor o n de t vale 3.000, ou seja, o n de 0 vale 3.000, e quando t é 2, o número n de t vale 24.000, ou seja, o n de 2 vale 24.000. Então a gente tem 2 pontos dessa função. Então basta substituir. Então vamos lá, ó, n de 0, o que é fazer o n de 0? O n de 0 é fazer a vezes 2 elevado a b vezes 0. Bom, b vezes 0 dá quanto? Dá 0. E a gente sabe que o n de 0 vale 3.000. Então a gente tem que a vezes 2 elevado a 0 é igual a 3.000. 2 elevado a 0 vale 1. Então a gente tem o quê? Que a vezes 1 vale 3.000. Então quer dizer que o a vale 3.000. Ok? E agora usando que o n de 2 vale 24.000, então a gente tem o quê? Que o n de 2 vale 3.000 vezes 2 elevado a b vezes 2. Observe que eu já substituí o valor do a que eu encontrei anteriormente. Ok? Agora, b vezes 2 dá quanto? Dá 2b. Então fica 3.000 vezes 2 elevado a 2b igual a 24.000. Passando 3.000 dividindo, a gente tem o quê? 24.000 dividido por 3.000 dá 8. E isso daqui é exatamente o quê? Uma equação exponencial. Como que a gente resolve mesmo? Colocando na mesma base. O 8. O 8, qual que é a base do 8? O que a gente vai colocar? Base 2, que é o quê? 2 elevado a 3. Agora, coloquei na mesma base, então a gente sabe que 2b vale 3, então b vale 3/6. Então, dessa forma, o que a gente garante? A gente garante que a nossa função é 3.000 vezes 2 elevado a 3/6t, ok? Aí agora ele quer falar o quê? O número de pessoas infectadas pela gripe após 16 horas do início do estudo. Pessoal, ó, cuidado com a dica aqui, ó. Aqui ele falou 16 horas. E o nosso t, ele é dado o quê? Em dias. Então nós temos que transformar essas 16 horas em dias. E a gente sabe que 16 horas é exatamente 2/3 de um dia. Bom, então tá bom. Então agora eu sei que eu quero calcular o número de pessoas após 2/3 de dias. Quem que é o 2/3 de dias? É o t, não é?
E o número de pessoas, quem que é o que a gente quer descobrir? O n de 2/3, ok? Então, fazendo o n de 2/3, a gente tem o quê? 3.000 vezes 2 elevado a 3 meios vezes 2/3. O quanto que dá 3 meios vezes 2/3? Dá exatamente 1, né? Então, dá 3.000 vezes 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. E aí, então, a gente tem que foram 6.000 pessoas infectadas após 16 horas, ok? E a nossa última pergunta pergunta assim: o número mínimo de dias necessários para que o número de infectados ultrapasse 3 milhões. Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o t, tal que o n de t seja maior do que 3 milhões. Então, o que nós vamos fazer? 3.000 vezes 2 elevado a 3 meios t tem que ser maior do que 3 milhões. Passando 3.000 dividindo, então fica 3 milhões dividido por 3.000 dá 1.000, ok? Agora, o que é 1.000? 1.000 não é 10 elevado a 3? Então, é exatamente o valor que ele te deu de aproximação aqui. Então, quer dizer que a gente pode substituir o 10 elevado a 3 por quanto? Por 2 elevado a 10. Então, vai acontecer o quê? Então, vai ficar 2 elevado a 3 meios t maior que 2 elevado a 10. Como aqui nós estamos com a mesma base, base maior que 1, então dá 3 meios elevado a t maior do que 10, né? Bom, passando o 2 multiplicando, fica 3t maior que 20. Passando o 3 dividindo, a gente tem t maior que 20 terços, ok? Bom, 20 terços é mais ou menos o quê? 6,6, não é? Então, quer dizer que nós vamos precisar no mínimo de 7 dias, ok? Então, quer dizer, no mínimo 7 dias para ter mais de 3 milhões de infectados, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o joinha. E a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.